Olá, caro acadêmico! Neste material serão explorados temas acerca das estratégias inovadoras de marketing. Temos como objetivo que você aprenda os conhecimentos e que, a partir deles, possa despertar sua curiosidade e vontade para ampliar seu aprendizado sobre o tema abordado. Nessa jornada de trocas e aprendizagem, esperamos que você possa ampliar sua compreensão acerca da importância das estratégias inovadoras de marketing. Afinal, boas estratégias de marketing surgem da criatividade e boas ideias. Para iniciar nosso trabalho, é necessário que você saiba o que são estratégias de marketing, compreenda o processo inovador de marketing e, finalmente, entenda o que é inovação. Atualmente, as empresas estão cada vez mais em busca de sucesso. Para tal, não é possível falar em sucesso sem falar em marketing. O marketing é o que faz as empresas venderem produtos ou serviços. As estratégias de marketing são fundamentais para bons negócios. Buscam-se estratégias inovadoras para atingir o sucesso. A seguir, vamos entender o que é marketing, o conceito de estratégias e como a inovação pode ser uma proposta de marketing de sucesso para as organizações. Sabe-se que hoje, o conceito de marketing tem mudado muito. As organizações interagem mais com seus clientes, concorrentes e com os canais de distribuição. Isso é o que podemos chamar de nova proposta mercadológica. Da mesma forma, as estratégias de marketing são criadas a longo prazo, a fim de aumentar os lucros. O novo marketing visa ainda desenvolver cadeias produtivas, agregando valor ao produto. O conceito de marketing sugere que, para atingir metas organizacionais, é necessário determinar as necessidades e desejos do público-alvo e oferecer as satisfações desejadas mais eficiente e eficazmente que os competidores. Numa linguagem mais simples, entende-se que o bom marketing em mercados competitivos e dinâmicos faz com que organizações alcancem o sucesso se forem sensíveis às expectativas, desejos e necessidades, e que se engrenem para satisfazerem mais seus clientes do que fariam seus competidores. Já as estratégias de marketing têm por objetivo obter vantagens competitivas. Uma boa estratégia é aquela que realmente gera essas vantagens. As estratégias de marketing visam apresentar novos enfoques para o marketing e estas devem ser inovadoras. A essência do desenvolvimento de uma estratégia de marketing para uma organização é dar garantias de que as capacidades da organização sejam compatíveis com o mercado no qual opera. Agora que você já sabe o que é marketing e como funciona uma estratégia de marketing, é importante conhecer o que faz a diferença no mercado competitivo atual. Cada vez mais as organizações procuram compreender mais profundamente o consumidor. Hoje é necessário criar elos entre os objetivos do consumidor e o produto ou serviço que a organização oferece. O marketing aproxima-se da inovação, quando as organizações buscam serem as primeiras no ramo em que atuam ou querem diferenciar-se. Inovar implica procurar estabelecer um processo que permita à organização a ser competitiva e ter diferencial em seus produtos ou serviços. Inovação é a prática de ideias, além de avanços amplos, traz também melhorias graduais. Inovação é a descobrir oportunidades mercadológicas antes do que os seus concorrentes. É estar olhando o que pode ser feito diferente para que, a partir desta forma, possamos conquistar aos nossos consumidores e entregar-lhes um bem ou um valor maior e, com isso, conseguir gerar riquezas maiores para as nossas organizações. Nesse segundo momento, observaremos o conceito de produto.
o desenvolvimento de novos produtos e como alcançar o sucesso ou fracasso com novos produtos. Produto em marketing é algo que podemos oferecer em um mercado para satisfazer a necessidade ou desejo de um determinado público. Porém, observe que não é só um objeto físico, pode ser muito mais que isso. É um pacote completo de satisfações e de benefícios que os consumidores terão se adquirirem o produto almejado. Portanto, produto é o conjunto, a união de todos os segmentos físicos, simbólicos, psicológicos e de serviços. Veja só, grande parte de tudo que nos rodeia é produto. E a cada dia novos produtos aparecem no mercado. Os desejos vão se adequando às necessidades e isso impulsiona os fabricantes a lançarem novos produtos constantemente. Entendemos assim que tudo o que compramos, trocamos, desejamos, ofertamos é produto. Mas será que existe uma divisão de produto? É claro que sim. Como produto, veja o que consideramos. Produto de bens físicos, algo concreto que existe. Por exemplo, uma batedeira, uma revista, uma estante. Produtos de serviços, aquele que alguém lhe oferece, lhe presta. Por exemplo, um corte de cabelo, uma geometria no seu carro. Produtos de eventos, o que lhe é ofertado. Por exemplo, uma peça de teatro, um desfile, um concerto. Produto de pessoas, aquele que se vende pela imagem de alguém. Por exemplo, a fama de Pelé e Barack Obama. Produtos locais, através do nome de um local que vem a ser oferecido. Por exemplo, no Havaí, em Londres. Produtos organizacionais, aquele que se vê por intermédio de uma organização. Por exemplo, o Greenpeace, Exército da Salvação. Produto de ideias, o que se vende a partir de ideias surgidas, por exemplo, planejamento econômico e familiar, direção defensiva, até mesmo o próprio marketing. Quando desenvolvemos algo, precisamos primeiramente conhecer a ideia de produto a ser desenvolvido. Após isso ser feito, passamos por algumas etapas. Vejamos: a geração de ideias, o campo da busca, análise de negócio, desenvolvimento de produto e tentativa de venda. Após os testes feitos e as tentativas de vendas bem ajustadas, o produto novo pode passar para a tão sonhada hora, a comercialização. Nesse campo, os administradores poderão ter sucesso ou fracasso. E é isso que veremos a seguir. As chances de sucesso não são somente resultados de tecnologia sofisticada. Os novos produtos precisam ter uma vantagem significativa sobre as marcas existentes. Prudência, cautela, pesquisa, conhecimento e investimentos garantem um diferencial para o sucesso de novos produtos. Já o fracasso de um produto não se dá pela soma de etapas de desenvolvimento mal administradas. É crucial que as empresas entendam a importância do processo de desenvolvimento de novos produtos para o sucesso de seus negócios. O sucesso do processo de desenvolvimento de um novo produto, ao meu ver, depende de dois fatores primordiais, que é ouvir o mercado, analisar o mercado e oferecer alguma inovação a esse mercado. Ouvir o mercado significa você adaptar esse produto a necessidades ou desejos, né, de um determinado público-alvo. E claro, como você faz isso? Você faz isso analisando o mercado através de pesquisas, principalmente, né, que a gente chama as famosas pesquisas de marketing. E também oferecer alguma inovação a esse mercado. Inovação significa você oferecer algo diferente a esse mercado. Algo que não tenha sido oferecido ainda por alguma outra empresa, ou algo que você mesmo, enquanto empresa, não tenha oferecido ao seu público consumidor. A realidade é que a maior parte das empresas não faz esse processo de maneira correta. E com isso, lá no final da cadeia, tem fracasso no seu processo, né, inclusive nas suas vendas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas trabalham essa questão do processo de desenvolvimento de novos produtos de uma maneira mais adequada que no Brasil, por exemplo. Lá, as grandes empresas trabalham com o conceito de grupo teste, ou seja, o produto é desenvolvido com base num determinado público-alvo, né? Esse produto traz alguma inovação, ou seja, algum diferencial na sua composição, no seu design, enfim, em alguma característica peculiar desse produto mesmo. E antes de ser lançado no grande mercado, ele é lançado a um grupo teste de pessoas que chamam
Normalmente esse grupo teste é formado por clientes mais próximos da empresa, né, que tem uma relação de consumo mais íntima com a empresa. Ou seja, eu, consumidor, recebo, que tem uma relação mais estreita com essa empresa, recebo o primeiro produto. Uso esse produto, testo esse produto e depois encaminho o meu parecer para a empresa sobre esse determinado produto. Com esse meu parecer, a empresa consegue fazer os ajustes necessários no produto e depois coloca esse produto no mercado. Ou seja, o risco da empresa oferecer um produto com erros ao seu público final, ao seu consumidor final, é muito menor. Porque antes esse produto já passou por um grupo teste, que assim é chamado nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem muito essa cultura, então normalmente as empresas costumam errar mais que as empresas americanas. Então a ideia é que com tudo isso que a gente viu nessa apostila a respeito do desenvolvimento de novos produtos, é que a gente realmente nas nossas empresas aprimore esse processo de desenvolvimento de novos produtos. Porque quando a gente faz ele da maneira correta, da maneira certinha, ele nos gera muito mais vendas, ele nos gera muito mais lucratividade e ele nos gera desenvolvimento enquanto empresa. Atacado. Todo produto que é comercializado para revenda ou para uso organizacional. A pessoa ou organização que compra produtos, neste contexto, chamamos de atacadista. Ele é o comerciante que está envolvido em comprar, adquirir direitos e muitas vezes armazenar e manipular bens em grande quantidade, para posteriormente revendê-los, geralmente em quantias menores do que as que foram compradas. Os atacadistas desenvolvem valores tanto para fornecedores como para os compradores. Quando os atacadistas realizam funções de distribuição, transporte, armazenamento e venda de seus produtos aos pequenos varejistas, a vantagem é muito grande, pois para os grandes fabricantes essa é uma forma mais adequada para ver seus produtos no varejo. São 3 os tipos de atacadistas: atacadistas puros, corretores e agentes, filiais e escritórios de vendas. Os atacadistas, por intermediarem a relação entre produtores e varejistas, precisam desenvolver 2 tipos diferentes de estratégia de marketing: atrair produtores ou fabricantes para usar seus serviços e construir relações duradouras com eles, atrair varejistas e outros compradores e também construir relações duradouras. Essas são macroestratégias de marketing para o atacado, e se bem aplicadas e desenvolvidas, serão o ponto principal para o sucesso atacadista. Já como conceito de varejo temos: varejo é a venda ou comercialização de produtos em pequenas quantidades. O varejo contrapõe o que é o atacado. O varejo também é conhecido como retalho, no qual a venda é fragmentada em partes de um todo, direto ao consumidor final sem o uso de intermediários. A origem da palavra varejo vem do português antigo, dos tempos em que a vara era medida para se fracionar peças de tecidos, cordas, linhas, madeiras, etc. O sucesso de um varejista pode ser pequeno ou grande. Esse sucesso vai depender do quanto ele incorpora no conceito de varejo. A partir desses conceitos, vamos ouvir a opinião do professor Renato Bretsky. Estratégias de atacado e de varejo têm a ver com a forma de que nós vamos estar atendendo esse nosso cliente, como nós vamos estar entregando o produto para ele, como vamos estar mobilizando os nossos recursos naturais, os nossos recursos econômicos, as pessoas envolvidas, o desenvolvimento dos nossos caminhos para que o produto chegue até o consumidor e até o cliente, até o atacado da melhor forma possível. Tem a ver como conquistar mercadologicamente ao nosso cliente final. Conquista do cliente, ela parte do princípio de que eu tenho a informação de onde ele está, o que ele quer, o que ele vai buscar no atacado, né, como meio de entregar ao mercado o produto no tempo certo, na hora certa e na quantidade certa, e também ao custo que o cliente está apto a pagar por aquele produto. E quando eu olho ao varejo como meio de distribuição, eu conhecer qual é a sua atuação, qual é o seu mercado, qual a sua abrangência,
quanto tempo ele está no mercado e o quanto ele pode agregar valor à minha marca e o quanto eu posso também estar somando valor ao negócio. Então, sempre que eu pensar em estratégias para atacado e para o varejo, eu tenho que partir do conhecimento do cliente e olhá-lo. O que eu posso fazer diferente? Não simplesmente copiar o que o meu concorrente está fazendo, porque eu vou novamente brigar por preço, mas sim quais são as oportunidades que estão escondidas no meio desse canal de distribuição e aí eu me diferenciar. Tenhamos como exemplo ou como base a própria inovação tecnológica, a internet, a comunicação com esse cliente e a partir dessa análise, então, que todos possam estar desenvolvendo uma estratégia inovadora para o seu mercado. Prezado aluno, o que veremos a seguir define o conceito de serviço. Esse conceito foi se modificando ao longo do tempo, passando por diversos estágios de conceitos até chegar ao segmento atual de uma era informatizada. Serviços eram atividades manuais que envolvem um produto até chegar ao consumidor final. Era também a mão de obra empregada em relação ao produto em si. Baseando-se nesses dois pensamentos, concluímos que, segundo Nystrom, todas as atividades manuais desenvolvidas para causar satisfação ao consumidor final é serviço. Mas no mundo robótico e informatizado, esse conceito se forma um pouco restrito. Por que você acha? Para o mundo contemporâneo, saberíamos que a visão de Nystrom seria um tanto quanto limitada. Porque serviços de assistência técnica, por exemplo, não se enquadrariam num tal conceito, já que refere-se apenas às atividades manuais de produção de bens. William Stanton redefine serviços como aquelas atividades não palpáveis, mas que não são identificáveis, satisfazendo as necessidades e os desejos dos consumidores, não se encontrando, necessariamente alterados e relacionados com a venda de um produto ou de outro serviço. Deste modo, observamos que serviço sempre está relacionado com a venda. Quanto às características dos serviços, temos produção e consumo simultâneos. Nomenclatura nos serviços, valorização e excelência nos serviços. Quanto à classificação dos serviços, temos tipo de cliente, serviço aos consumidores finais, serviço aos consumidores intermediários ou indústrias. A durabilidade, serviços duráveis, mais de 3 anos, serviços semiduráveis, entre 6 meses e 3 anos, serviços perecíveis, prazo inferior a 6 meses. O objeto empresarial, serviços de conveniência, serviços de compra comparada, serviços não procurados, serviços de especialidade. O grau de interação entre os prestadores de serviços e o cliente. A partir desses conceitos, vamos ouvir a opinião do professor Adriano Bride. O setor de serviço é destaque na economia mundial. Hoje, quase 80% do PIB americano vem dos serviços. A gente encontra hoje muitos produtos similares no mercado. E onde a gente pode encontrar o diferencial? Nos serviços. Os serviços podem gerar uma vantagem competitiva para as empresas. Uma maneira diferenciada de oferecer o produto para o consumidor, um pós-venda, uma assistência técnica, são maneiras e possibilidades de a gente diferenciar os serviços. A partir do momento que a gente diferencia o serviço de uma maneira positiva, a gente pode agregar valor. É importante que a gente conheça as características básicas do serviço. A intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. A partir do momento que o profissional de marketing conhece e sabe processar essas variáveis, fica um pouco mais fácil atender às necessidades do cliente que busca serviço. Nesse sentido, é importante que se invista nas pessoas. Uma possibilidade de adquirir vantagem competitiva é nas pessoas, na competência com as pessoas. Um produto é muito fácil copiar um similar e fazer muito parecido, ou até praticamente igual, mas a competência das pessoas é que pode trazer o grande diferencial competitivo em serviços. Hoje se fala muito em marketing de relacionamento. E o que é o marketing de relacionamento? É estreitar o relacionamento do consumidor com o seu cliente. E
Entra tecnologia nessa situação, entra estratégia empresarial nessa situação, marketing, mas entra também as pessoas. Então, o serviço prestado para essas pessoas é que tende a estreitar o relacionamento entre a empresa e o cliente. Por isso, conhecer o desejo do consumidor, as carências, as necessidades dele e tentar se adequar cada vez mais de forma lucrativa, sempre pensando na maneira lucrativa que a empresa tem que ter, se adequar sempre da melhor maneira para poder estreitar esses laços com o cliente. A gente pode pensar também nos serviços profissionais. Médico, dentista, advogado tem que se preocupar com marketing de serviço. É a imagem dele que ele tem que transmitir para o seu público-alvo. Então, ficar atento aos aspectos que possam gerar tangibilidade para o serviço de um médico, de um dentista, de um advogado é importante para gerar confiança para o cliente. Uma sede do escritório de advocacia, um aspecto, o layout da clínica, os cartões, material de comunicação, isso tudo vai sustentar e dar base para o cliente tomar uma decisão na hora de escolher um serviço profissional. Temos que lembrar também da comunicação interna. A comunicação interna eficiente, ela é fundamental para que as estratégias da empresa sejam colocadas em prática. Ouvir o cliente é uma maneira de a empresa se diferenciar. Pesquisas de satisfação, pesquisa de opinião, pesquisa de mercado e também o pós-venda é uma maneira de a empresa conhecer os anseios e a realidade do seu mercado para poder oferecer aquilo que o cliente deseja. Outra maneira de se diferenciar é também oferecer uma assistência técnica competente e diferente dos serviços que estão sendo prestados pelas concorrentes. Então, ampliar o prazo, levar comodidade ao cliente, buscar o produto em casa, ampliar o prazo da assistência técnica são maneiras de diferenciação também. Até agora, você pôde observar como é amplo o conceito das estratégias inovadoras de marketing e pode perceber também que, junto com a inovação, caminha a tecnologia. Usamos as tecnologias de informações a todo momento, do desenvolvimento de um produto, na prestação de um serviço, num plano de marketing. As oportunidades estão cada vez mais em busca de novas tecnologias que favoreçam seus negócios. A partir dessas ideias, veremos o conceito das novas tecnologias da informação e comunicação, as quais as possibilidades de uso no processo inovador de marketing. Para começarmos a entender as novas tecnologias de comunicação, precisamos conhecer suas definições. São as tecnologias e métodos usados para comunicar, surgidas no contexto da revolução informacional. Desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 70 e principalmente nos anos 90. Considera-se que o advento destas novas tecnologias e a forma como foram utilizadas por governo, empresas, indivíduos e setores sociais possibilitou o surgimento da sociedade da informação. A definição da capacidade estratégica de uma organização pode ser definida pelo seu grau de domínio e de experiência no processo de inovação tecnológica. A diferenciação pode acontecer por níveis de progresso que se dão de forma cumulativa. São estes: primeiro nível, empresas que são capazes apenas de identificar, selecionar e comprar tecnologia materializada. Segundo nível, empresas que podem adaptar ou modificar tecnologias. Terceiro nível, grupo de empresas que conseguem introduzir novos produtos, processos e ou serviços com uma forte componente de tecnologia imaterial. As estratégias tecnológicas são fundamentais para que se dê o sucesso dos negócios. A tecnologia é a principal impulsionadora das variáveis de produtividade, qualidade, preço e flexibilidade e torna-se cada vez mais importante para o tempo apropriado e o marketing. As estratégias podem ser definidas em estratégia ofensiva, estratégia defensiva, estratégia imitadora, estratégia dependente, estratégia tradicional e estratégia oportunista. A partir desses conceitos, vamos ouvir a opinião do professor Paulo Ribeiro. A internet hoje, dentro das suas ferramentas internas, tem N possibilidades dos profissionais utilizarem como apoio aos processos de marketing. Hoje as estatísticas demonstram que ela é a segunda mídia de massa
no país, tem um target de em torno de 60 milhões de usuários, ou seja, é uma grande possibilidade das empresas alavancarem os seus clientes. Ao invés dele ficar buscando algumas estratégias sem uma possibilidade de mensurar, a internet possibilita, em tempo de execução de um projeto, mensurar os resultados. Um dos grandes desafios dos profissionais de marketing é a adequação às novas mídias, ou também chamadas de mídias convergentes. Muitos pensam que a internet vai substituir a TV. Outros pensam que o celular vai substituir a internet. Na verdade, essas mídias vão estar trabalhando em parceria. Trabalhar com todas essas mídias, preparar campanhas para celulares ou para móveis de modo geral, para sites de internet e também para TV e rádio digital e outras ferramentas que eu tenho na internet, como um site de relacionamento, site de busca, o próprio Second Life como ferramenta. A criatividade sempre esteve presente no processo de vida do ser humano. A necessidade nos torna criativos e, por conseguinte, nos leva a aperfeiçoar aquilo que já está feito. No mundo globalizado e informatizado, temos que ser criativos. A criatividade está intimamente ligada à inovação. Criatividade é apenas o primeiro passo para que se possa inovar. Além de boas ideias, devemos reconhecer oportunidades para poder aplicá-las, solucionar problemas e obter demanda no mercado. A partir desses conceitos, vamos ouvir a opinião da professora Silvia Teschke. Desde que o homem é homem, ele cria. Justamente por ser um animal simbólico, nesse sentido diferente dos demais animais. Ele tem uma necessidade incrível de olhar o mundo e recriar-se através do mundo. Hoje, mais do que nunca, é preciso que o homem tenha criatividade. Porque sem a criatividade, ele não vai poder lidar com esse fragmento que está se tornando o mundo pós-moderno, né? O que era ontem, hoje já está completamente diferente. Nós temos que ter essa capacidade de criar, de renovar, de olhar de novo as coisas com olhares múltiplos e não mais aquele olhar preso, rígido, fixo. Ele não serve mais para os dias atuais. Numa empresa, por exemplo, se a gente trabalhar só com repressão, ou com controle, ou com falta de comunicação, ou com individualismo, a empresa não vai fluir, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela hoje tem que trabalhar com coletividade, né? Só se cria em conjunto, não se cria sozinho. Nós não somos seres sós, nós somos grupos. Se estiver repetindo e fazendo as mesmas coisas que sempre fez, a gente vai acabar não se encontrando dentro desse mundo. É necessário que hoje a gente trabalhe com risco, sim, a gente trabalhe olhando as coisas por diversos olhos, diversos ângulos. Dentro de uma empresa, é fundamental que essa coletividade, esse ser que está lá, ele não seja apenas mais um num número enorme, e que na maioria das vezes não se sabe nem que número é esse, mas que ele tenha a certeza de que ele é indispensável, porque ele está fazendo o que ele gosta, ele está fazendo o que ele ama, ele pode criar. Então, o empregado, ou mesmo o patrão de uma empresa, ele tem que estar conectado com essa verdade que é a verdade atual. O ser humano, ele é a parte mais importante dos dias de hoje. E esse ser humano é um ser que cria. E somente criando é que ele vai inovar. Nós utilizamos essa palavra inovação e criatividade à torta e à direita, assim como usamos originalidade, assim como falamos de fluidez, de flexibilidade. Falamos à torta e à direita, mas muitas vezes a gente não sabe o que a gente está falando, né? A gente esquece que criar é uma coisa nata do ser humano.
Muitas vezes ele não põe isso em prática, e aí talvez não inove, porque não é dado espaço a ele para fazer isso. Ele próprio não se dá espaço. Ele tem medo de correr o risco. É muito mais seguro ficar naquele lugarzinho cômodo, né? Todos os dias a gente faz o mesmo caminho, a gente toma o mesmo café da manhã, a gente come a mesma fruta e dorme na mesma hora. O dia que acontece uma mudança, a gente morre de medo da morte. Né? Eu digo sempre para os meus alunos, e é muito legal isso, eu digo que criar é também morrer. Né? Quando a gente tem tanto medo da morte, porque a gente tem medo de criar. Né? Quando a gente cria, a gente tem que morrer para muitas coisas que a gente vivia antes. A gente tem que romper com certos padrões, certos paradigmas, para entrar o novo, para abrir a janela e entrar o novo. E esse novo vir trazendo resquícios do antigo. Não é fazer tábula rasa, esquecer tudo que aprendeu. Não se trata disso. Mas não fazer com que aquilo tudo que foi a nossa vida nos enrijeça. O importante é que quando a gente cria, a gente olha o mundo como se fosse um sonhador. Como uma criança. A criança pergunta tudo. E quando ela pergunta tanto para a gente, que chega uma hora que a gente diz assim, nossa, como que a gente vai responder isso? Nem eu sei, porque a gente se cansou como adulto de perguntar. E a gente foi aceitando as respostas, a gente foi aceitando o mundo como ele está aí, sem se dar conta de que ele não precisa ser como ele está aí. Né? E cabe a nós modificá-lo e torná-lo melhor. O mundo recentemente desenvolveu um poderoso interesse pelo tema conhecimento. Uma infinidade de classificações vem ocorrendo nos últimos tempos. O conhecimento não é apenas um recurso ao lado dos tradicionais fatores de produção, trabalho, capital e terra, mas sim o único recurso significativo nos dias de hoje. No mundo contemporâneo, percebemos as mudanças aos nossos olhos. Essas mudanças se fazem nos mercados, na tecnologia e nas formas organizacionais. Para tanto, identificamos que a capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo consideravelmente grande. Podemos dizer que decisiva para um segmento econômico se tornar competitivo. Entretanto, para acompanhar as aceleradas mudanças, torna-se imprescindível a aquisição de capacitação e conhecimento. A estes se dão de forma geral. Não só identificação ao capacitar indivíduos, empresas, países e regiões, mas torná-los como diferenciais competitivos. Por isso, vem se denominando esta fase como a economia baseada no conhecimento. Muito bem, caro aluno. Você agora está mais afinado acerca do conhecimento sobre as estratégias inovadoras de marketing. Para fecharmos nosso material pedagógico, escolhemos apresentar a você um tema de grande relevância para as estratégias inovadoras de marketing: as alianças estratégicas e proposta de valor. No mercado atual, são imprescindíveis para as organizações as alianças estratégicas. Uma aliança estratégica é uma associação entre duas ou mais empresas que juntam recursos para desenvolver uma atividade específica. Criar sinergias de grupo ou como opção estratégica de crescimento. Esse tipo de associação pode ser utilizado para conquistar um novo mercado, geográfico ou setorial, adquirir novas competências ou ganhar dimensão crítica. E, portanto, uma alternativa a outras formas de desenvolvimento, como as fusões e aquisições e o desenvolvimento orgânico. As alianças estratégicas são geralmente estabelecidas entre empresas concorrentes ou que produzem produtos ou serviços complementares. Os setores de atividade em que as alianças estratégicas têm tido particular relevância são os setores das áreas tecnológicas. As principais vantagens das alianças estratégicas enquanto fonte de desenvolvimento empresarial são, por um lado, o acesso a novos mercados sem investimentos avultados e com riscos mais reduzidos, e, por outro, o aproveitamento de sinergias comerciais e tecnológicas. Apresenta, contudo, alguns riscos potenciais, como a partilha de know-how e a perda de flexibilidade estratégica. As alianças estratégicas podem ser agrupadas em três categorias amplas. Tipos possíveis de alianças: alianças sem participação acionária, alianças com participação acionária e joint ventures.
As alianças estratégicas criam valor ao explorar as oportunidades e neutralizar as ameaças com que uma empresa depara. Existem algumas maneiras pelas quais as alianças estratégicas podem criar valor econômico. São elas: ajudar as empresas a melhorar o desempenho de suas operações atuais, explorando economias de escala, aprendendo com os concorrentes e gerenciando o risco e compartilhando os custos. Criar um ambiente competitivo favorável a um desempenho superior, facilitando o desenvolvimento de padrões tecnológicos e facilitando o conluio tácito. Facilitar a entrada ou a saída, entrada de baixo custo em novos setores e segmentos de setor. Saída de baixo custo de novos setores e segmentos de setor, gerenciando a incerteza e a entrada de baixo custo em novos mercados. As organizações cada vez mais estão buscando alternativas inovadoras para alcançar mais lucratividade e têm nas alianças estratégicas uma opção para esse objetivo. Independentemente do tipo de aliança estratégica escolhida, todas as organizações visam o crescimento. A partir desses conceitos, vamos ouvir a opinião do professor Renato Bretsky. No mundo atual não é mais possível uma empresa ou uma pessoa ter todo o dom único e toda a condição única para conquistar o seu mercado. Então é necessário que se estabeleçam alianças que complementem os seus recursos. Recursos pessoais, recursos temporais, recursos de conhecimento ou então recursos econômicos. Uma boa aliança estratégica é aquela que esses recursos são somados, que ao final do trabalho esses recursos sejam ampliados e que dessa forma o cliente perceba um valor diferenciado e opte em comprar dessa empresa pagando um valor maior pelo seu produto, seja pelo reconhecimento da marca, pelo reconhecimento do produto oferecido ou então pelo diferencial no atendimento. Uma boa aliança também deve levar em consideração e analisar a diminuição de problemas ou de recursos limitantes que essas empresas têm. Se uma tem um problema de tecnologia de informação, a outra pode vir agregar esse ponto. Se uma empresa tem uma dificuldade de acesso de canal de distribuição, a outra pode agregar nesse ponto. E assim as duas conseguem conquistar o cliente e serem mais efetivas. A boa aliança estratégica é aquela que ao final gerem mais riquezas para todos os envolvidos. Essa riqueza, de novo, pode ser aumento de vendas, aumento de valor das empresas ou então o aumento do seu valor de marca. E isso que nós temos que olhar. Aproveitar, inclusive, o conhecimento que a natureza nos traz. Nós observamos que a grande parte dos animais vivem em grupos. E as suas caças são feitas em grupos. E a sobrevivência desses grupos está no complemento das suas ações. Nas empresas também. Principalmente se nos depararmos com mercados globais, nós só poderemos ter êxito se nós somarmos as nossas competências com os nossos muitas vezes concorrentes locais, muitas vezes com os nossos fornecedores e muitas vezes com os nossos clientes. E dessa forma, o nosso cliente estará mais satisfeito e as nossas empresas terão resultados financeiros melhores. Neste contexto, encerramos nossas discussões acerca das estratégias inovadoras de marketing, entendendo que é um tema profundo e que abre inúmeras possibilidades de discussões. Não pare por aí. Pesquise, informe-se. Bom estudo com os próximos materiais que virão.